Olá, meu nome é Geraldo Schroeder. Gostaria de discutir o intercâmbio entre a ciência e a Bíblia e a ciência, e ver como os dois se juntam, criando um sistema em que ambos dizem a verdade. Uma verdade de duas perspectivas vastamente diferentes. A nossa perspectiva, como humanos que vivem no mundo físico, e a perspectiva bíblica, que é uma visão global e divina. Uma verdade, duas ah, visões da mesma realidade. E o tópico desta noite, o assunto será essa ideia da idade do universo, uma das maiores pedras de tropeço que, pelo menos na minha experiência, os alunos que eu tenho e os e-mails que recebo é como a Bíblia pode ser verdadeira. Se na verdade a Bíblia diz que Deus criou o universo em 6 dias. Está lá em Gênesis capítulo 1, o capítulo da criação, o primeiro capítulo da Bíblia, mas a ciência nos diz 14 bilhões de anos. Quando digo bilhões, são 9 zeros, porque a palavra bilhão significa valores diferentes em países diferentes. 14 mil bilhões de anos, 14 bilhões de anos. Como conciliar os dois, sem descartar a Bíblia? Porque é comum ouvir pessoas dizerem, bem, a Bíblia diz houve tarde de manhã, o primeiro dia, tarde de manhã, o segundo dia. Talvez os dias não fossem iguais naquele tempo. Na verdade, todos os comentários antigos nos dizem explicitamente que os dias têm 24 horas cada. E todos os comentários modernos nos dizem que a Terra tem 14 bilhões de idade. Como ambos podem estar corretos? E estão. Eles são coerentes, e é isso que vamos ver numa sessão mais expandida. Agora estamos apenas passando algumas ideias introdutórias com vocês. E quero dizer que há duas perspectivas de tempo. Essa é a maravilha desse universo espantoso. Vemos a trajetória da história e vemos que 14 bilhões de anos passaram, e realmente passaram. Mas a Bíblia enxerga isso de uma outra perspectiva, uma perspectiva do início, olhando para frente, olhando para o futuro. Nós olhamos para trás, para a história. Há motivos por que os comentaristas antigos nos diziam isso. Não é uma ideia minha, não é Gerald Schroeder. Na verdade, essas duas visões vêm dos antigos comentários. Eu consigo juntar os números e mostrar como são coerentes matematicamente. Mas o que precisamos entender é: a Bíblia enxerga o tempo do começo, olhando para frente. E aprendemos isso porque o Torá termina Gênesis capítulo 1, dia 1, dizendo que houve um dia, e não o primeiro dia. Todos os outros dias mencionados são segundo e terceiro e quarto. Por que então o texto diz dia 1? Porque enxerga o tempo antes que houvesse um segundo dia. Nós olhamos para trás do tempo. E a coisa espantosa é que, se falar com o astrônomo ou o cosmólogo que conhecem a física de como enxergamos a informação, nós olhamos para trás do tempo, 14 bilhões de anos. Se olharmos para frente com a perspectiva bíblica, 6 dias de 24 horas. A descrição de tempo muda drasticamente. A partir do momento que temos Adão, a passagem do tempo é Adão e Eva vivem 130 anos, depois geram Sete, que vive 105 anos e tem um filho chamado Enos. Esses anos são terrenos, de uma perspectiva de tempo aqui na Terra. No primeiro capítulo de Gênesis temos noite e manhã, dia 1, essa é uma tradução errônea, mas vamos trabalhar com isso por hora. Noite e manhã, o segundo dia, uma forma completamente abstrata de descrever o tempo. Duas visões, uma realidade. E vemos que as duas visões e uma realidade se ajuntam para formar uma única informação. Uma só verdade, visto de duas perspectivas diferentes.